Eu queria falar sobre a reforma da Previdência. Acabou de ser aberta a comissão especial da reforma da Previdência, né? Na verdade, quer-se passar uma reforma que atinge principalmente os mais pobres, os que ganham pouco no nosso país. Quero registrar, inclusive, que toda a propaganda institucional do governo dizendo que o Brasil vai melhorar, o senhor ministro Paulo Guedes dá entrevista dizendo, feita a reforma da Previdência, vai jorrar dinheiro do exterior aqui, feita a reforma da Previdência, vai explodir os empregos no nosso país. Isso é uma grande mentira, isso aí é conversa de mercado financeiro. Isso aí é apenas expectativa e compra de confiança do mercado, não está baseado em dados, em elementos. Não é à toa que o governo simplesmente conseguiu, até a abertura hoje da comissão, esconder os dados, torná-los sigilosos, porque eles sabem que esses dados serão desmascarados, que é o que nós vamos fazer. Vamos mostrar que 86% do que se quer arrancar com essa reforma da Previdência é, na verdade, com os de baixo, os mais pobres. Começo pelos aposentados. 23 milhões de aposentados no nosso país, presidente, ganham um salário mínimo. Desses, 9 milhões são rurais, né? Nós sabemos disso. A esmagadora maioria do povo brasileiro, inclusive funcionários públicos municipais e estaduais, ganham até o regime, o teto do regime geral da Previdência, que é R$ 5.800, mas a grande maioria nos estados e municípios dos funcionários ganha de 1 a 2 salários mínimos. Essa é a verdade da reforma da Previdência. Então, por que os militares não entraram na reforma? Porque tem força lá no Palácio do Planalto. Entende? Então, para atingir apenas o setor que seria das carreiras de Estado, a economia seria de quanto? 60, 70 bilhões de reais, e eles querem estabelecer o regime de capitalização, que é entregar a Previdência para os bancos. No nosso país, regime condenado. Em 30 países, 18 já voltaram atrás. No Chile é um desastre. A esmagadora maioria, de 30 anos, regime Pinochet, que o Guedes foi lá trabalhar, a maioria esmagadora ganha R$600 no Chile, que é meio salário mínimo chileno, os aposentados. Quer dizer, não há, tem que reverter agora, o Estado está entrando na contribuição. Então, o que nós estamos assistindo é uma grande mentira pública, e a verdade é o seguinte: os grandes meios de comunicação de massa, que são financiados também pelo capital financeiro, e já digo de cara aqui, na cobrança da dívida ativa da Previdência, nós temos o Banco Itaú, que deve 400 milhões de reais à Previdência, o maior banco do Brasil, privado, né? Isso eles não falam. Então, o povo tem que pagar a conta da crise, é o povo pobre, quando na verdade esse é o país que não taxa lucros e dividendos, o único país do mundo que não traça grandes heranças, grandes fortunas, que não cobra a dívida ativa, que dá subsídios a quem já é rico, a quem protege o agronegócio, que quer um fundo rural que pode atingir 40 bilhões de reais. Esses são os grandes privilegiados da Previdência. Por isso, o pessoal aqui nessa casa, ele vai estar à frente dessa luta para impedir que essa reforma, que esfola o povo brasileiro, não passe, porque o que nós vamos viver no Brasil é um desmonte da proteção social, entende? É uma iniquidade para uma esmagadora maioria do povo trabalhador, da mulher brasileira trabalhadora, da professora, da trabalhadora rural, esticar até 65 anos com um mínimo de 40 anos de contribuição no país da informalidade, da sazonalidade, no país do desemprego.
no país onde para contribuir com 40 anos ninguém consegue. Não é à toa que a maioria das mulheres hoje se aposentam com 16 anos de contribuição e eles estão exigindo 20. Vai todo mundo para o benefício de prestação de continuada, que também eles querem acabar, que é um salário mínimo. Não a reforma da Previdência.